Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui nesta quarta-feira. Todos sabem que a minha aula é na sexta, mas eu tive que antecipar, fiz aí uma ligeira troca. Professor Russo, que amanhã estarei viajando para a região do Jari. Vou encontrar inclusive alguns alunos nossos por lá. E hoje nós vamos dar continuidade já fazendo uma revisão e resolver exercícios sobre dinâmica. Lembrem-se que nós já estudamos na dinâmica, que é uma das partes mais importantes dentro da mecânica, assuntos das questões do Enem. Tanto do Enem quanto dos concursos, presença certa, presença quase que obrigatória. Então nós já estudamos lá um pouquinho mais atrás as leis de Newton, estudamos que é trabalho, energia, potência, quantidade de movimento, impulso, rendimento, o princípio da conservação da energia, energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, os sistemas massa-mola, lei de Hooke, enfim, tudo isso nós estudamos ao longo das últimas 3 semanas. E hoje nós vamos nos debruçar um pouco mais sobre os exercícios. Vamos ver como é que vem nas nossas provas esse assunto, tá bom? Então nós vamos fazer exercícios hoje e ir fazendo e relembrando as fórmulas, os conceitos e tudo mais, tá? Então nós vamos resolver algumas questões de física hoje para você, tá bom? Nós vamos começar aqui com uma questão, a primeira delas. Eu acho que você já deve ter aí o material. Se você não tiver, acesse lá o Classroom, tá no Classroom, né, esse material? Acesse lá, tá lá o seu material. Aproveite também, faça uma revisãozinha das aulas anteriores, desde a nossa primeira aula de física. É importante você fazer essa revisão, estar lá de vez em quando e principalmente resolver exercícios. A gente resolve alguns aqui, mas vocês sabem que a gente tem deixado lá no material de vocês muitos exercícios para você treinar. É só assim que nós vamos conseguir realmente ter as condições de resolver as questões de física que vão vir na nossa prova. Então a primeira diz assim, ó: na parte final de seu livro Discursos e Demonstrações concernentes a duas novas ciências, publicado em 1638, Galileu Galilei trata do movimento do projétil da seguinte maneira. Falou de Galileu Galilei, que nós falamos inclusive na aula passada, quando nós falamos de gravitação, tá? Quando a gente fez todo aquele histórico de como é que se deu essa evolução do estudo dos astros, em especial aqui no nosso sistema solar, do sistema geocêntrico, do sistema heliocêntrico, das leis de Kepler da gravitação e da lei da gravitação universal de Newton. Hoje nós não vamos resolver exercícios sobre isso, porque nós fizemos na aula passada, você lembra, né? Fizemos vários exercícios de gravitação universal da aula passada. Mas Galileu Galilei, ele também deu a sua contribuição lá, mas também deu a contribuição aqui, tá? Então, nesse livro, ele diz o seguinte: suponhamos um corpo qualquer lançado ao longo de um plano horizontal, sem atrito. Sabemos que esse corpo se moverá indefinidamente, ao longo desse mesmo plano, com um movimento uniforme e perpétuo, se tal plano for ilimitado. Olha o que ele está dizendo aqui, é um princípio de Galileu. Se você lançar um corpo num plano horizontal, sem atrito, não tem força de atrito, nós estudamos atrito, claro que não existe, mas estamos considerando uma situação ideal, sem atrito, lançou o corpo, ele diz que esse corpo ele vai ficar indefinidamente num movimento uniforme. Se esse plano não tiver fim, ele vai ficar até o infinito. Isso é o que está dizendo ele aqui. O princípio físico com o qual se pode relacionar o trecho destacado acima é... Aí vem as alternativas. Alternativa A, o princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Alternativa B, princípio fundamental da dinâmica ou segunda lei de Newton. Alternativa C, o princípio da ação e reação ou terceira lei de Newton. Alternativa D, a lei da gravitação universal. E a alternativa E, o princípio da energia cinética. Antes de resolver esse problema,
a gente vai aproveitar e vamos relembrar. A gente está falando aqui de resolver exercício, mas a gente vai aproveitar e vamos fazer a revisão. Item por item. O primeiro, no item A, diz que é o princípio da inércia ou primeira lei de Newton. Quem é que lembra? Primeira lei de Newton. Foram 3 leis de Newton que nós falamos aqui. A primeira lei de Newton, as leis de Newton, a primeira é o chamado princípio da inércia. O que diz esse princípio? Todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se nenhuma força resultante agir sobre ele. Ou seja, se a somatória de todas as forças que estão agindo nele for 0, esse corpo, se ele estiver parado, ele vai ficar em repouso. Se ele estiver em movimento, ele vai permanecer nesse movimento retilíneo uniforme indefinidamente. Princípio da inércia. É aquele que nós exemplificamos aqui. Você vai num carro, num ônibus, num veículo com uma certa velocidade. De repente, o motorista pisa no freio por algum motivo e o carro para bruscamente. Você e o carro, vocês iam numa certa velocidade. Mas quando ele pisa no freio, o que acontece? É aplicada uma força contrária ao movimento, que é exatamente essa força de atrito que vai surgir com o freio do carro. Essa força vai se transmitir ao carro e a você. Então, você vai receber uma força contrária ao seu movimento. E o carro tende a parar. Se você estiver com cinto de segurança, o que acontece? O carro para e você para junto, porque o cinto de segurança é exatamente o que vai fazer com que você receba aquela força que foi aplicada para que a velocidade diminua e que você pudesse parar. Mas se você estiver sem o cinto de segurança, o que acontece? O carro para e você continua naquele movimento. Se você está sem o cinto, você não vai receber a força do freio do carro. Essa continuação do movimento, o carro parou e você continuou, você vai lá para frente, vai se bater, se Deus o livre, lá na frente do carro e algumas vezes até ser jogado para fora do carro. Isso se deve ao princípio da inércia. Você tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Se você não recebeu a força, você tende a continuar. Essa é a primeira lei de Newton, princípio da inércia, e a inércia de um corpo ela é medida pela massa do corpo. Quanto mais massa, maior é a inércia, ou seja, maior a dificuldade que você tem para parar um corpo ou colocá-lo em movimento se ele tiver uma massa muito grande, porque a inércia dele é medida pela massa. Esse é o princípio da inércia. A segunda lei de Newton, também conhecido como princípio fundamental da dinâmica, que diz o seguinte: um corpo, quando sobre ele estão agindo forças, qualquer corpo tem várias forças, você calcula a somatória dessas forças, que a gente já aprendeu a calcular lá atrás, ou seja, você calcula a força resultante, é a somatória vetorial. Tem alguns casos particulares, tem a mesma direção e o mesmo sentido, mesma direção em sentidos contrários, quando ela é perpendicular, todas essas formas a gente já aprendeu a calcular a força resultante. Quando você calcula a força resultante, aí existe uma relação entre essa força resultante e a aceleração do corpo. A aceleração e a força resultante são grandezas diretamente proporcionais. Quando aumenta a força resultante, aumenta a aceleração. E aí surge o princípio fundamental da dinâmica, conhecido como princípio da inércia. Força resultante é massa vezes aceleração. E a terceira lei de Newton, que é o princípio da ação e reação. Nessa terceira lei, ele diz o seguinte: toda vez que uma força atua sobre um corpo, é o princípio da ação e reação. Toda vez que uma força é aplicada em um corpo, este corpo reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário àquela força que foi aplicada. Lembrando sempre que as forças de ação e reação, elas não se anulam, porque elas agem sempre
em corpos diferentes. Uma atua em um corpo, outra atua em outro corpo. Quando eu estou andando, quando eu estou caminhando, tem uma força que eu aplico no piso aqui, onde eu estou caminhando, empurro o chão para trás e existe uma força de reação do chão me empurrando para frente. É a ação e reação. A minha ação empurrando o chão para trás e o chão empurrando para frente. Princípio da ação e reação, tá? A lei da gravitação universal, que é o item D. Ele fala da lei da gravitação universal, lei da gravitação universal de Newton. Essa nós vimos na aula passada, na semana passada, nem sei qual foi o dia da minha aula passada, se foi na sexta mesmo. Newton, observando, ele diz o seguinte, que dois corpos que têm massa, eles sofrem uma interação, eles se atraem com uma força cujo módulo dessa força é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, matéria atrai matéria na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. É essa força que existe de atração entre nós que estamos aqui e a Terra que faz com que a gente fique preso aqui à Terra, senão a gente ia sair por aí e a gente ia para o espaço. Então, a força com que a Terra nos atrai, devido à massa dela e à nossa massa, e nós estamos aqui a uma certa distância do centro da Terra, essa força é dada por essa lei, que é a lei da gravitação universal. Da gravitação universal. De Newton, tá? Cujo módulo da força é dado por uma constante G, que é a constante de gravitação universal, não é a aceleração da gravidade, tá? É a força de gravitação, é a constante de gravitação universal de Newton. G, que multiplica a massa de um corpo vezes a massa do outro corpo, dividido pela distância ao quadrado que os separa. F igual a G vezes M1 vezes M2 sobre D ao quadrado. Essa é a lei da gravitação universal de Newton. Tá bom? E apagou aqui. Agora vai. Voltou. Obrigado. Tá. E vamos lembrar também mais uma que está aqui, que é o princípio da energia cinética, o teorema da energia cinética, que diz o seguinte, essa nós vamos usar mais lá na frente, que a energia o trabalho realizado por um corpo para levar ele de uma posição A a uma posição B, ou trabalho realizado por uma força é igual à variação da energia cinética desse corpo. Isso aqui também nós já vimos, esse é um teorema muito importante para a gente utilizar, tá? Isso aqui é só revisão, lembrando. Então vamos resolver agora, ficou fácil para a gente fazer. Qual é o item correto? A, B, C, D ou E? O que ele diz? Ele diz o seguinte, um corpo qualquer lançado ao longo de um plano horizontal sem atrito, sabemos que esse corpo se moverá indefinidamente ao longo desse mesmo plano com um movimento uniforme e perpétuo se tal plano for inclinado, tá? Você tem um plano, imagine um plano, aí você pega um corpo qualquer corpo, pode ser essa caneta, pode ser o seu celular, o que você quiser, você arremessa e ele vai deslizar, não tem atrito, não tem nada. Então, se ele já começa com uma certa velocidade, o corpo está com uma certa velocidade, ele só vai mudar aquele estado dele de movimento se uma força for aplicada sobre ele. Ou seja, se a força resultante existir. Neste caso, só vão ter duas forças agindo sobre ele, o peso para baixo e a reação normal para cima. Essas duas, elas vão se anular. Então, não tem resultante na vertical. E na horizontal não tem força, porque não tem atrito. Então, significa que a força resultante dele é zero. Se a força resultante dele é zero, significa que ele vai permanecer no movimento dele indefinidamente. Esse é o princípio da inércia, ou primeira lei de Newton. Então, o item A
É o item correto, tá? O princípio fundamental da dinâmica não é o caso que se aplica aqui, esse aqui. O princípio da ação e reação também não se aplica aqui. E a lei da gravitação universal, muito menos. E o princípio da energia cinética também não. Então, o item correto nesta questão aqui é o item A, princípio da inércia, tá bem? Segundo, uma única força atua sobre uma partícula em movimento. A partir do instante em que cessar a atuação da força, o movimento da partícula será. Olha o que está acontecendo aqui. Eu vou fazer aqui um desenho esquemático. Digamos que tem aqui, ficou torto. Espera aí. E tem um corpo aqui, ó. Hoje está meio torto esse negócio, mas daqui eu vou consertar isso. Não funcionou o quadrado certinho aqui. Ah, esquece, deixa isso para lá. Vou desenhar de novo aqui. Eu tenho um corpo, eu tenho uma superfície, e ele diz o seguinte: uma única força atua sobre uma partícula em movimento. Vem uma força aqui atuando sobre ele, tá? A partir do instante em que cessar a força, ou seja, não tem mais a força é zero. E ele, claro, já vinha num certo movimento, numa certa velocidade. A partir do instante em que cessar a atuação da força, o movimento da partícula será: item A, retilíneo uniforme, acelerado, uniformemente acelerado. Item B, circular uniforme. Item C, retilíneo uniforme. Item D, retilíneo uniformemente retardado. E item E, nulo. E agora? Aí, você tem um corpo, uma superfície, só tem uma força agindo sobre ele na direção do movimento, tá? Ou seja, não tem atrito, claro que tem o peso dele, a força de reação normal, mas só tem aquela força. De repente, é como se você estivesse empurrando esse bloco. Aí, de repente, você parou de empurrar ele. Ele já estava em movimento. Ele quer saber o seguinte: depois que aquela força zerou, não tem mais a força, ele já estava em movimento, o que é que vai acontecer com esse movimento? Que tipo de movimento é que nós vamos ter a partir daí? É o mesmo princípio. É a mesma lei da inércia. Princípio da inércia. Todo o corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, se nenhuma força, a menos que uma força haja sobre ele. É o caso. Tinha uma força, ele estava com certo movimento, a força deixou de existir. Mas, e aí, o que acontece com a velocidade dele? Vai diminuir? Vai aumentar? Vai permanecer a mesma? Então, ele permanece ou em repouso. Ele estava em repouso? Não, ele já estava em movimento. Ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele vai estar em movimento uniforme. Ele não vai estar nem acelerado, nem retardado. Não tem aceleração porque não tem força resultante. A força resultante dele é zero. É o princípio da inércia. Então, ele vai estar e vai manter um movimento retilíneo uniforme. Item correto, item C. A gente pode pensar: acabou a força, ele vai parar? Não. Se não tem mais força, ele vai continuar no estado que estava. Questão de número 3. Um corpo de massa igual a 5 kg, inicialmente em repouso, sofre a ação de uma força resultante constante de 30 newtons. Vou fazer aqui. Ele tem uma massa de 5 kg, inicialmente em repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é zero, sofre a ação de uma força resultante constante de 30 newtons. Qual é a velocidade do corpo depois de 5 segundos? Que velocidade ele vai ter depois de um certo tempo? 5 segundos.
Bem, eu vou fazer um desenho esquemático aqui para facilitar. O corpo estava aqui, corpo que tem uma certa massa M, ele está sob a ação de uma força resultante que está imprimindo o movimento nele, e ele inicialmente, a velocidade dele bem aqui é 0, e depois de um certo tempo ele vai estar com uma certa velocidade V, que é exatamente a velocidade que ele está querendo. Isso depois de um tempo de 5 segundos. Quando ele estiver bem aqui, qual será o valor dessa velocidade? E aí nós temos alguns caminhos para fazer isso. Nós vamos usar o caminho lá de trás da cinemática. Por quê? Se tem força resultante, olha, se tem força resultante e ele tem massa, então vai ter o quê? Aceleração. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, ele não deu a força resultante? Deu. Ele não deu a massa? Deu. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular esta aceleração. Porque se eu tiver aceleração, eu tenho a velocidade inicial, tenho o tempo e tenho a aceleração quando eu vou encontrar, então eu posso encontrar a velocidade que ele vai ter num certo instante T. Então vamos logo encontrar a aceleração. Princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é 30, a massa é 5 e a aceleração eu vou encontrar. Passo o 5 dividindo, 30 dividido por 5 dá 6 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração. Não foi a aceleração que ele pediu. Os mais apressados podem chegar lá, então é o item B? Não. 6 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. O que ele quer é a velocidade depois de 5 segundos. Que movimento é este? Qual é o movimento que eu tenho uma aceleração constante? Nossa segunda aula. Depois vá lá, faça lá uma revisão na nossa segunda aula. Movimento uniformemente variado. Nesse movimento uniformemente variado, eu tenho a equação horária, só para lembrar, a equação horária, S igual a S0 mais V0t mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Neste caso, nós não vamos usar essa fórmula porque nós não estamos tratando aqui de espaço, de distância, ele nem deu e nem está pedindo, então nós não vamos nos meter com isso. Mas tem também a equação da velocidade, que é a que nós vamos utilizar. É essa aqui, olha, V é igual a V0 mais A vezes T. Onde V0 é 0, a aceleração foi o que eu encontrei e o tempo ele me deu 5 segundos. Então, depois de 5 segundos, a minha velocidade dá 6 vezes 5, 30 metros por segundo, que é a nossa resposta da questão item D. Pronto. Aprendemos como é que a gente usa aqui numa questãozinha dessa. Nós utilizamos o princípio fundamental da dinâmica, força resultante é massa vezes aceleração, e utilizamos uma equação, que é a equação da velocidade do movimento uniformemente variado. Aí a gente vai se acostumando com essas fórmulas, tá bom? Vamos lá, questão de número 4. Um objeto de 2 quilogramas, descreve uma trajetória retilínea que obedece à equação horária. Ele deu aqui a equação S, vou repetir essa equação aqui, tá? S é igual a 7 t ao quadrado mais 3,0t mais 5,0, na qual S é medido em metros e t em segundos. O módulo da força resultante que está atuando sobre o objeto é em newtons. Ele quer a força resultante. E agora? Agora sim. Ele me deu também a massa do corpo, né? A massa do corpo ele deu aqui, é 2 quilogramas. Bem,
Ele me deu uma função horária, ele me deu a massa do corpo e está pedindo a força resultante, tudo em newton. Força resultante, eu tenho a massa, está aqui a fórmula, olha. Princípio fundamental da dinâmica, força resultante é massa vezes aceleração. Vou logo utilizar essa fórmula aqui, ó. Força resultante é massa vezes aceleração. Se eu tiver a massa e se eu tiver a aceleração, então eu posso calcular a força resultante, que é o que ele está pedindo. A massa eu tenho, a massa eu tenho, está aqui, 2 kg. Mas eu não tenho a aceleração. E agora? Como é que eu calculo essa aceleração? Bem, ele não me deu a aceleração diretamente, mas ele me deu a função horária. Olha, vamos lembrar, função horária do segundo grau. Se você olhar direitinho para cá, você vai conseguir enxergar que ele deu aqui essa aceleração quase que direto para você. Vamos lembrar que a equação horária do movimento uniformemente variado é essa aqui. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais meio de A vezes T ao quadrado. Essa é a função horária. Olha, T quadrado, T e S0 aqui. Só está invertido aqui a ordem. Eu vou inclusive colocar essa que está aqui, ó. Vou colocar para cá. Aqui ele me deu. S é igual. Só vou inverter. Vou colocar primeiro 5,0 mais esse aqui mais esse aqui. Eu só coloquei dessa forma só para a gente enxergar melhor. Não alterei. Só fiz inverter aí as posições. Observe, olha, não é a mesma equação? Está aqui, ó, é a mesma. Então, se ele tivesse me pedido a posição inicial, eu já teria, seria 5. Está aqui, ó. S0 é 5. O V0, ele me deu também, ó, está aqui, é 3. E o meio da aceleração, ou seja, essa parte aqui é o 7 que ele me deu. Então, eu já posso dizer o seguinte, olha, meio da aceleração é igual a 7. Então, por aqui eu já posso dizer, então, que a minha aceleração, passo 2 multiplicando, 2 vezes 7, 14 metros por segundo ao quadrado. Lembrem-se que não foi a aceleração que ele me pediu, mas para eu encontrar a força resultante, que é exatamente o que ele me pediu, eu preciso da massa, que ele me deu, que vale 2, e preciso da aceleração que eu acabei de encontrar, que é 14. Portanto, a minha força resultante é 2 vezes 14. Como está em unidades do sistema internacional, a unidade de força do sistema internacional é Newton. Então, a minha resposta, 28 newtons, letra D. Mais uma vez, eu utilizei uma equação lá de trás, lá do movimento uniformemente variado, a função horária do movimento uniformemente variado, é S igual a S0 mais V0T mais meio de AT ao quadrado, e usei o princípio fundamental da dinâmica, força resultante é massa vezes aceleração. E daí é só pegar os dados, tirar o que ele nos deu e colocar aí. Questão de número 5. Se você tiver com dificuldade aí, Jorge, vai mais devagar, não está dando para entender. Então, Jorge, isso aqui como é que é? Pode perguntar. Mande aí a pergunta. Para quem é que eles perguntam? Como é que faz para eles perguntarem aí? Como é? No Classroom? Você sabe como é que é? Mande para nós, para cá as perguntas que você quer fazer, tá? Vá perguntando, tire sua dúvida. Não fique com dúvida, tá bom? Vamos lá. Questão de número 5. O peso de um corpo é uma grandeza física. Olha, mais uma lembrança, para a gente ir lembrando aqui. Ó. A gente não falou que a gente ia fazer revisão? As nossas revisões.
Revisão que a gente está fazendo. O peso de um corpo, para quem não lembra, é a força com que a Terra está atraindo esse corpo. É o produto da massa do corpo vezes G, onde G é a aceleração da gravidade, que nós falamos, que é um valor variável. A aceleração da gravidade, nós quase sempre adotamos um valor constante, mas nós aprendemos que a gravidade, ela varia. Ela varia com a altitude e com a latitude. Quanto mais alto, quanto mais você sobe, a gravidade vai diminuindo. E com a latitude também. Quanto maior a latitude, quanto mais você vai para os polos, a gravidade aumenta devido ao formato da Terra. Ela não é uma esfera perfeita, tá bem? Então vamos lá. O peso de um corpo é uma grandeza física. Item A, que não varia com o local onde o corpo se encontra. Item B, cuja unidade de medida é o quilograma. Item C, caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra. Item D, que mede a intensidade da força de reação de apoio. Item E, cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade local. 10 segundos para você responder essa aí. Mande a resposta aí para nós. Está contando o tempo. Está contando o tempo. Vamos lá. Olha, se o meu assistente estivesse aqui, parece que ele está aqui perto. Ele já tinha resolvido. Vocês estão com saudade do meu assistente? Meu assistente sumiu. O André Lucas sumiu. Mas ele vai vir. Na próxima aula eu trago o André Lucas de novo, que ele ia resolver isso aqui. Qual a alternativa correta? A, B, C, D ou E? Olha, já mandaram dizer ali que é a letra A. Quem mandou a gente responder isso? Não entregue, não entregue. Será que é a letra A? Ou será que é a B? Qual você diz que é? E agora? Vamos lá. O peso de um corpo é uma grandeza física, item A, que não varia com o local onde o corpo se encontra. Olha aqui. Peso é massa vezes gravidade. Eu não falei agora mesmo, não faz nem 1 minuto, 2 minutos, que a gravidade ela varia. Ela varia com a altitude e com a latitude. Se a gravidade varia, o que não varia é a massa do corpo. A nossa massa, ela não varia. A massa de um corpo, ela não varia. A minha massa aqui é a mesma massa lá na Lua. É a mesma massa lá em Marte. Se um dia eu for em Marte, vai ser a mesma massa. É a mesma massa lá nos polos. Claro que eu estou falando numa condição agora, nesse momento, que se eu fizer uma dieta, diminuir ou aumentar uns quilinhos, claro que a minha massa ela muda um pouco. Mas a massa de um corpo, ela é uma característica do corpo. O que varia é a gravidade. Se a gravidade varia, então significa que o peso do corpo também vai variar. Se você quer diminuir o seu peso, vá para a Lua. Lá na Lua, o seu peso é 1/6 do peso aqui na Terra. Se aqui o seu peso é 60 kg força, lá na Lua vai ser 10. Porque lá a gravidade é 1/6 da gravidade daqui. Lá nós somos muito mais leves. Então, item A, varia com o local que não varia com o local onde o corpo se encontra. Está errado. Está errado por causa desse não. Porque ela varia, tá bom? Item A está fora. Item B, cuja unidade de medida é o quilograma. Essas questões são boas para a gente ir revisando. Peso é uma força. Nós falamos isso. Peso é uma força. E a força no Sistema Internacional de Unidades, ela é medida em Newton, mas também o peso pode ser medido em quilograma-força, KGF. Peso é uma força, então a unidade de peso é o KGF ou então o quilo, ou então o Newton. Ele diz que ela é medida em quilograma. Não é. Não é. Ela é medida em quilograma, que é uma unidade de massa, força. Tá? Quilograma é uma unidade de massa. Grama é uma unidade de massa. Peso não é massa, peso é uma força. Então a unidade de peso é o Newton, que é a unidade de sistema internacional, ou o KGF, que é a unidade de sistema CGS. B também está errado. C.
caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra. Essa é a mais errada de todas. O seu peso pode ser zero? Responda aí para mim. Seu peso pode ser zero? Mas meu peso é zero? Se meu peso for zero, quer dizer que eu não existo? Responda aí para a gente. Me diga agora. O seu peso pode ser zero? Sim ou não? Sim, pode ser zero. Acabaram de responder. Quem foi que respondeu? Tem que dar o nome do pessoal que respondeu. Foi tu, não vale. Não vale. Eu quero que responda quem está nos assistindo aqui. Não vale porque ele está colando ali, né? O peso da gente pode sim ser zero. Quando que o peso é zero? A sua massa não pode ser zero, mas a gravidade pode ser zero. Se você estiver num local do espaço que não tenha gravidade, que não tenha uma atração gravitacional, seu peso vai ser zero, tá bom? Então, caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo errado. D, que mede a intensidade da força de reação de apoio, errado. E o item E, que deve ser o item correto, diz assim, cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade. Foi o que nós colocamos ali. Massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade, tá bom? Item correto, item E. Questão de número 6. 6. Uma força de 1 newton tem a ordem de grandeza do peso de um homem adulto, item A. Item B, uma criança recém-nascida. Item C, 1 litro de leite. Item D, uma xícara cheia de café. E o item E, uma moeda. Agora o meio de campo enrolou. Primeiro, vamos lembrar o que é ordem de grandeza. Nós falamos também na nossa primeira aula, em que a ordem de grandeza, quando era um número que você vai adotar, que é um número aproximado, você mede uma certa grandeza, uma certa quantidade. E normalmente a gente mede isso em potências de base 10, tá? Lá na nossa primeira aula, você dê uma olhadinha lá. Então, 1 newton, deixa eu pegar aqui, ver se eu vou colocar aqui. Peso é massa vezes a gravidade. Vou pegar aqui as unidades do sistema internacional. Peso é massa vezes a gravidade. Ele quer saber a intensidade, uma força de 1 newton. Eu vou usar isso daí, tá? De 1 newton. 1 newton vai equivaler a uma massa de quanto? A gravidade no sistema internacional é 10. 1 sobre 10 é igual a massa. 1 dividido por 10 dá 0,1 quilograma. 0,1 quilograma, para você transformar para grama, de quilograma para grama, vou transformar isso aqui para grama, tá? 1 quilograma para grama. Quilo é um múltiplo que representa 1000 vezes. Se eu estou em quilograma e quero transformar para grama, o que é que eu tenho que fazer? 0,1 quilograma. Para transformar para grama, o que é que eu tenho que fazer? Você vai lá naquela reta numerada que a gente lhe deu, ou então aqui você pega e divide isso daí por 1000. Então isso significa que em grama você vai ter aí que multiplicar esse valor por 1000. Multiplicar esse valor por 1000, ou 10 ao cubo, você vai ter aqui, multiplicar por 1000, andar 3 casas, 1, 2, 3, 100 gramas. Pronto. Aí vamos lá.
Um homem adulto. Eu transformei para grama para a gente poder comparar, porque aqui é apenas uma comparação, tá? Um homem adulto tem uma massa de 100 gramas? Sim ou não? Não, não tem. Já viu um homem adulto com 100 gramas de massa? Claro que não. Eu preferi fazer a comparação com massa, tá? Uma criança recém-nascida tem uma massa de 100 gramas? Também não. Aproximado. Quando ele fala em ordem de grandeza, é um valor aproximado, tá? 1 litro de leite tem uma massa de 100 gramas? 1 litro de leite ou 1 litro de água, a massa é aproximadamente 1000 gramas, é 1 quilograma. Então é 1000 gramas, não é 100, então está fora. Uma xícara de café ou uma moeda? Qual dos dois está mais próximo de uma massa de 100 gramas? Dá para ter noção, né, do que é 100 gramas. Essa noção a gente tem que ter, senão a gente não resolve. 100 gramas, uma xícara de café, ela não tem nem 1 quilograma, ela está mais próxima de 100 gramas. Então, o item correto aqui é o item D. Aproximadamente de tudo isso que se apresenta aí, na ordem de grandeza, o que está mais próximo de 100 gramas é a xícara de café. A moeda já é muito pequena. Uma moeda, ela tem aí umas 10 gramas. Aí fica longe dessa ordem de grandeza de 100. Então, o item correto é o item D, uma xícara de café. Então, 1 newton, quando a gente está falando de 1 newton, é mais ou menos o equivalente ao peso de uma massa, peso de uma xícara com café dentro. 100 gramas, tá? 10, que é a gravidade, vezes essa massa, vai dar exatamente a força de 1 newton. Vamos lá. Item D. Questão de número 7. Assinale a proposição correta. Item A. A massa de um corpo na Terra é menor do que na Lua. Será que é? A massa de um corpo na Terra é menor do que na Lua? Item B. O peso mede a inércia de um corpo. Peso mede a inércia de um corpo. C. Peso e massa são sinônimos. D. A massa de um corpo na Terra é maior do que na Lua. Só perguntando aí, vocês estão me ouvindo aí? Qual é dessas câmeras, que eu não sei se eu estou olhando para a câmera certa, tem pelo menos umas 3 aqui, tem hora que eu... Ah, é para aquela que se movimenta, que me procura, é? E essa aqui? Essa aqui também? É quando muda, né? Então, quando eu estou aqui, eu olho para essa. Quando eu vou para lá, é aquela que me procura. Então tá, então pronto, para olhar para você, porque eu estou olhando meio vesgo. Vai lá. Então, a massa de um corpo na Terra é maior do que na Lua. E o item é, o sistema de propulsão a jato funciona baseado no princípio da ação e reação. A, B, C, D ou E? A, B, C, D ou E? Qual seria a correta? Tem tudo a ver com o que a gente já falou hoje aqui na revisão, tá? Tem tudo a ver. Peso e massa não é a mesma coisa, nós já mostramos. Peso é massa vezes gravidade. E nós já falamos também que a massa de um corpo é uma característica dele, inerente a ele. A massa de um corpo aqui na Terra é a mesma na Lua, é a mesma lá no Polo, é a mesma aqui no Brasil, é a mesma lá na China. A massa é a mesma. O que muda é o peso. Por que o peso muda? Porque muda a gravidade varia. Então, quando ele diz no item A que a massa de um corpo na Terra é menor que na Lua, está errado. Porque a massa aqui na Terra é a mesma que é lá na Lua, em qualquer lugar que ele estiver, porque a massa é uma característica do corpo, inerente a ele. O item A está fora. Item B, o peso mede a inércia de um corpo. Não, o que mede a inércia de um corpo é a massa. A massa que mede a inércia. O que caracteriza a inércia de um corpo é o fato dele ter massa. E que a inércia é aquela característica, primeira lei de Newton, que o corpo tem de se manter parado ou em movimento uniforme se nenhuma força agir sobre ele. Então, o peso mede a inércia de um corpo? Não, o que mede é a massa. C, peso e massa são sinônimos? Não, está errado, acabamos de dizer. Peso é massa vezes gravidade. Peso é uma força, massa é uma outra grandeza. O peso depende da massa e da gravidade e a massa é uma característica inerente do corpo. Item D, a massa de um corpo na Terra é maior do que na Lua.
Pelo mesmo motivo que o item A está errado, o item D também está errado, porque a massa é a mesma. E o item E, o sistema de propulsão a jato funciona baseado no princípio da ação e reação, terceira lei de Newton. Falamos ainda há pouco na nossa revisão. Toda vez que você age com uma força sobre um corpo, este corpo reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários. Quando a gente vai no barco, remando, eu empurro a água para trás, a água empurra o remo comigo e a barca para frente. Princípio da ação e reação. Um motor a jato, aqueles motores que se utiliza, por exemplo, nos aviões ou em outros tipos de transporte, como foguete e tudo mais, o que acontece? O motor, ele injeta uma quantidade de ar para trás, ele empurra o ar para trás, empurra com força. Se ele empurra o ar para trás, o que é que o ar faz? Empurra ele para frente. É por isso que o avião ou o foguete, seja lá o que for, eles vão embora para frente. É o princípio da ação e reação. Esse é o princípio que a gente utiliza no motor a jato. O sistema de propulsão a jato funciona baseado no princípio da ação e reação. Letra E. 8. Vamos lá. Olha, o Gabriel, o Daniel, a Marciane foram na letra E e acertaram. Parabéns aí para vocês. Estão prestando atenção. Questão de número 8. O princípio da ação e reação explica o fato de que, letra A, algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa, puxando-a rapidamente, de modo que os objetos que estavam sob a toalha permanecem em seus lugares sobre a mesa. Isso aí é o princípio da inércia, é a primeira lei de Newton. Porque está lá, isso aqui tem uma mesa. Dá para filmar essa mesa aqui, né? Tem uma mesa aqui, aí eu tenho uma folha de papel. Aí se eu pegar, que não dá para ver aqui, puxar rapidamente, olha, a folha veio e meu celular ficou aqui em cima da mesa. Porque a tendência... Agora, vou fazer de novo, tomara que dê certo. Se cair meu celular... Vai lá, tá filmando? Não tá aparecendo, deixa eu colocar aqui. Pronto, tá todo mundo vendo? Tá aqui, olha, folha de papel e tá aqui meu celular. Se eu puxar rapidamente, olha, ele veio e meu celular ficou. Isso aqui se deve, ainda bem que não caiu, princípio de Weyl. Princípio da inércia. A tendência desse corpo, devido à sua inércia, é permanecer parado. Quando eu puxo, eu apliquei uma força na folha de papel. Ela veio e o celular ficou. É a mesma coisa na mesa. Se tiver os objetos na mesa, uma toalha aqui, você puxar rapidamente, que é o que ele está dizendo aqui, e os objetos ficam lá devido à sua inércia, e não ao princípio da ação e reação. Por isso que está errado o item A. Item B. Um corpo, ao ser lançado verticalmente para cima, atinge o ponto mais alto da trajetória e volta ao ponto de lançamento. Isso tem a ver com o princípio da ação e reação? Não. Não tem a ver. Isso aqui tem a ver com o campo gravitacional terrestre, com o seu peso, com a força de atração gravitacional. Não tem nada a ver com o princípio da ação e reação. Item C. Quando atiramos uma pedra em qualquer direção do espaço, se nenhuma força atuar sobre ela, a pedra seguirá seu movimento sempre com a mesma velocidade na mesma direção. Tudo que ele falou aqui está certo. A única coisa que está errado é que isso aqui não é o princípio da ação e reação. Isso aqui é o princípio da inércia. É a primeira lei de Newton, tá? Veja como eles confundem a gente. Ele falou tudo certinho, mas não tem nada a ver com o princípio da ação e reação, e sim com o princípio da inércia. Então está errado. O item D não é a alternativa correta. E o item... Não, agora é o item D. Eu sei que está errado. Item C. A força de atração do Sol sobre a Terra é igual à intensidade de direção à força de atração da Terra sobre o Sol. Princípio da ação e reação. Tá certo? Está dizendo o seguinte: o Sol atrai a Terra e porque os dois têm massa. Tá aqui, ó, é essa lei aqui, lei da gravitação universal de Newton. A Terra tem massa, o Sol tem massa, eles vão se atrair, um atrai o outro. Por que essas forças não se anulam? Porque o Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol, com a mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários. Princípio da ação e reação, tá? Esse é o item correto, item D.
porque ele está falando no princípio da ação e reação. E o item E, quanto maior a massa de um corpo, é mais difícil movimentá-lo se está parado, e mais difícil pará-lo se está em movimento. Isso é certo, mas esse é explicado pelo princípio da inércia, e não pelo que ele está falando aí da ação e reação. Item correto, item D. Tá bom? Questão de número... Estamos ficando craque agora, né? Estamos ficando craque. Temos 26 minutos, não vai dar para fazer muito exercício ainda. Vamos lá. Numa situação de emergência, isso aqui é interessante, olha, quem vai fazer o concurso do bombeiro para oficial, você que está aí, olha, pode cair essa questão aqui, uma questão parecida com essa, olha aí. Numa situação de emergência, um bombeiro precisa retirar do alto de um prédio, usando uma corda, um adolescente de 40 quilogramas. Então é a massa, ele me dá a massa do cara aqui, 40 quilogramas. A corda suporta no máximo 300 newtons, eu vou chamar de T, a tração da corda, tá? 300 newtons. Uma alternativa é fazer com que a adolescente desça com uma certa aceleração, para que a tensão da corda não supere o seu limite. Sob essas condições, e considerando a aceleração da gravidade, deu a gravidade para considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Qual deve ser o módulo dessa aceleração? Aqui já é um problema que a gente tem que estar mais atento, a gente já tem que analisar com mais carinho. Olha, eu tenho que descer, o bombeiro vai descer lá do alto de um prédio, provavelmente dentro de um cesto, uma pessoa, tá? E vai descer essa pessoa. Essa pessoa ela vem pendurada aqui numa corda, tá? Então, existe uma força de tração na corda que ele me deu, é 300 newtons. Mas existe também uma força agindo sobre essa pessoa, que é o peso dela, tá? O peso dela é fácil a gente calcular, é massa vezes a gravidade. Vou até calcular logo aqui, olha. Peso é massa vezes gravidade. Então, o peso dessa pessoa, a massa é 40 e a gravidade é 10. 40 vezes 10 dá 400 newtons. Observe que se ela vier numa velocidade constante, essa corda vai arrebentar. Ela vai arrebentar. O máximo que ela pode vir é que ela suporta a corda, é uma tensão de 300 newtons. Observe o seguinte, se tem um peso para baixo e uma tração na corda para cima, a força resultante vai ser o peso menos a tração. Duas forças que têm a mesma direção em sentidos contrários, para você calcular a resultante, é uma menos a outra, ou seja, vai ser o peso menos. Só que a força resultante, pela segunda lei de Newton, daqui ó, força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante, que é o peso menos a tração, é a massa vezes a aceleração. O peso vale 400. A tração máxima que ela suporta, ele deu, é 300. Então, vai ser igual a massa, que é 40, vezes a aceleração, que é A. 400 menos 300 dá 100. O 40 eu passo dividindo. É igual a A. Corto 0, 0. Fica que a aceleração é 10 dividido por 4, que dá 2,5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, se ele descer com essa aceleração para baixo, a tensão na corda vai ser 300, ou seja, ele vai suportar essa tração, essa tensão. Então, ele precisa descer com essa aceleração, é um artifício que se utiliza, 2,5 metros por segundo ao quadrado, letra D de Questão de número 10. Dois blocos A e B de massas respectivamente igual a 5 kg e 10 kg
estão inicialmente em repouso, encostados um no outro. Eu não sei se eles não mandaram aqui, não corrigiram. Eu preciso só que vocês corrijam esse enunciado aí, tá? Ele não tem que colocar a figura. Tem uma figura que não foi nos dada. Eu vou desenhar essa figura aqui para vocês. Se vocês puderem desenhá-las aí. A figura é esta. Olha. Eu tenho um corpo, outro corpo. Aqui eu tenho o corpo A. Aqui eu tenho o corpo B. Aqui eu tenho uma força aplicada sobre o corpo. E a força é essa que ele deu aqui. Repetiram várias vezes, mas é só uma vez, tá? 90 newtons. A força F vale 90 newtons, como mostra a figura. A massa do corpo A é 5 kg, ele me deu, e a massa do corpo B é 10 kg, ele deu também. Aí ele diz o seguinte: a força F é 90 newtons, tá? Você precisa só colocar a figura, faltou colocar a figura aí. Ele quer os valores em Newton das forças resultantes que atuam sobre os blocos A e B. Ele quer a força resultante no bloco A e a força resultante no bloco B. Esse problema aqui é importante para que a gente possa aprender um princípiozinho que vai nos permitir calcular ou resolver esses exercícios que tem mais de um bloco. 2, 3, quantos blocos forem. O que, quando se tratar dessa questão aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber, esses blocos que estão interligados, ou porque eles estão encostados um no outro, ou porque eles estão interligados por um fio, alguma coisa, eles têm o que é comum entre eles? A aceleração. A aceleração deles todas é a mesma, ela não muda. A aceleração do bloco A é igual à aceleração do bloco B, que é igual à aceleração do sistema todo. A aceleração de A é igual à aceleração de B, que é igual à aceleração de todo o sistema, tá? Então, o segredo está exatamente aí, nessa aceleração. E para eu calcular a força resultante, eu vou isolar, eu posso isolar os corpos. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular qual é a aceleração desse sistema. Só tem uma força agindo sobre ele no sentido do movimento. O movimento é na horizontal. Peso e reação normal não vão interferir no movimento. O que vai interferir é a força resultante. E pela segunda lei de Newton, força resultante é massa vezes a aceleração. Só que neste caso, a massa é a soma das duas. É a massa de A mais a massa de B. Por aqui eu já posso calcular a aceleração do sistema todo, porque eu tenho a força resultante, que vale 90, eu tenho a massa de A, que vale 5, tenho a massa de B, que vale 10. 5 mais 10 dá 15, esse 15 passa dividindo, então fica 90 dividido por 15 é igual a aceleração A. 90 dividido por 15, essa continha, você pode fazer aí, dá 6, tá? 6 metros por segundo. Mas agora observe, não foi isso que ele pediu. Mas eu preciso desse dado para calcular agora o que ele pediu. Porque agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um bloco de cada vez. Vou pegar primeiro o bloco A. O bloco A tem uma força resultante sobre ele. Tem duas forças agindo nele. A força F, que foi que ele me deu, e tem uma força de reação, porque como ele está encostado no A, quando ele é aplicado, ele aplica uma força no bloco B e o B reage. É a força de reação do bloco B sobre A. A resultante dessas duas, a força F menos a reação de B em A, é o que ele está pedindo, porque ele pede primeiro a força de resultante do bloco A. Então, a força resultante do bloco A vai ser a massa de A vezes a aceleração. Então, a força resultante do bloco A é a massa de A, que vale 5, vezes a aceleração, que vale 6. Então, a força resultante do bloco A, 6 vezes 5, 30 metros por 30
newtons. Resultado em newtons. Já tenho aqui a primeira parte da nossa resposta. Já tenho a força resultante do bloco A. Vou fazer a mesma coisa agora para o bloco B. Ó, no bloco B, está aqui o bloco B. Quais são as forças que estão agindo no bloco B, na direção do movimento? Só tem uma. Como o bloco A empurra o bloco B reage com uma força de B em A. Então, a força que está atuando no bloco B é exatamente essa força que o bloco A está exercendo sobre ele. É a força de A em B, que nada mais é do que a força resultante, ou seja, a força resultante no bloco B é a massa de B vezes a aceleração. A massa de B é 10 e a aceleração foi aquela que eu calculei lá, 6. Portanto, a força resultante dá 10 vezes 6, 60 newtons. Respostas. Força resultante do bloco A é 30 e a força resultante do bloco B, 60. 30 e 60, letra E, é a correta. Só para recapitular, quando você tem um sistema de vários blocos, o que nós temos em comum entre eles? A aceleração. A aceleração é a mesma para todos, se eles estiverem interligados. Para você calcular, e isso vai aparecer em vários outros problemas, determinadas situações, ou de massa, ou calcular força resultante, ou seja lá o que for, você vai ter que isolar um por um. Para calcular a aceleração, você pode usar eles todos, mas aí você isola um por um e resolve o problema, tá? Então tá aí, mais uma resolvida. Bom, nós vamos agora avançar. Esses primeiros problemas foi só daquela primeira parte da dinâmica. Nós vamos agora para uns problemas que já caíram no Enem. Essas questões que nós vamos ver agora caíram todas no Enem. Essa aqui, por exemplo, caiu em 2012. 2012, já faz 13 anos. Você não tinha nem nascido ainda. Eu era bebê ainda nessa época. Vamos lá, a primeira delas. Ela diz assim: os freios ABS são uma importante medida de segurança no trânsito, os quais funcionam para impedir o travamento das rodas do carro quando o sistema de freio é acionado, liberando as rodas quando estão no limiar do deslizamento. Quando as rodas travam, a força de frenagem é governada pelo atrito cinético. As representações esquemáticas da força de atrito entre os pneus e a pista, em função da pressão P aplicada no pedal de freio para os carros sem ABS e com ABS, respectivamente, são. Olha, você olha para ele, mas não sei nem por onde passa. É uma questão de pura análise. O que nós precisamos saber aqui de física? Bom, primeiro, o que a gente precisa saber do freio ABS? Ele já disse. O freio ABS é um sistema tecnológico que se utiliza quando você pisa no freio antes dele deslizar, porque se você travar a roda, ela parar de girar de vez, o que acontece? Ela vai deslizar sobre o asfalto. O carro vai continuar parando, só que quando isso acontece, a força de atrito ela muda, porque nós já falamos aqui, nós temos dois tipos de força de atrito. Nós temos o atrito estático, que é quando uma superfície está parada em relação à outra, mas existe uma tendência de movimento, ele está na iminência de se movimentar. Tem atrito, mas é o atrito estático, não há movimento entre as superfícies. E o outro é o atrito cinético, é quando já está em movimento as duas superfícies entre elas. O que muda? Somente o coeficiente. Você tem um coeficiente de atrito estático e um coeficiente de atrito cinético. Só para lembrar, força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força de reação normal, que é aquela força perpendicular à superfície. Aqui, por exemplo, eu estou meu peso aplicado sobre essa superfície e a superfície reage com uma força sobre mim, é a força normal. Temos dois tipos de atrito, o atrito estático, força de atrito estático
que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal, e tem a força de atrito cinético, que é quando já tem o movimento, que é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Bem, tem dois tipos de atrito, o estático e o cinético. Na primeira situação do carro, não tem freio ABS. O que significa isso? Se não tem freio ABS, quando a gente pisa no freio, o carro vai parando até que a roda para de vez. A roda para, mas o carro continua. É quando acontece aquele deslizamento que fica a marca do asfalto, a marca do pneu, desculpe, no asfalto. Neste caso, acontecem os dois tipos de atrito, o estático e o cinético. É mais ou menos assim. Ó. Agora eu vou apagar isso aqui porque eu vou precisar desse espaço aqui. Aqui eu tenho a força de atrito e aqui eu tenho a força, que ele chamou de P, mas é uma força que eu aplico lá no pedal do freio do carro. Quando não tem força, não tem atrito. Eu não pisei no freio, então não vai ter a força para o carro parar. Mas à medida que eu aplico uma força no carro, olha o que acontece. Quando a roda está girando, pode parecer que não, mas o carro está em movimento, mas entre a superfície da roda, naquele ponto em que ela toca o asfalto, não há movimento, não há deslizamento. Porque se houver deslizamento, a roda vai patinar. Então, é como se tivesse sempre a superfície do pneu parada em relação ao asfalto. Então, neste caso, o atrito que eu tenho é o atrito estático. E o coeficiente de atrito estático, a força de atrito, ela faz assim, ó, ela vai crescendo. À medida que eu vou aumentando o P, o atrito vai aumentando. Só que quando chega bem aqui, que é exatamente o meu coeficiente de atrito estático, a minha força máxima, é a força de atrito estática, dada por essa fórmula aqui, olha, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Nesta situação, quando chega neste ponto, se não tiver ABS, o freio ABS, a roda vai e para. Quando ela para, aí o pneu já vai deslizar sobre o asfalto. Aí você já tem o atrito cinético. E esse coeficiente de atrito cinético, ele é menor que o coeficiente de atrito estático. Ou seja, a força de atrito cinético, ela diminui, ela é menor. Então ela ela vem para cá, ó. Ela diminui e a partir daí ela fica um valor constante. Então a primeira situação é essa. Ele atinge uma força de atrito máxima e depois diminui. A força ela cresce e depois diminui. Veja que ela sofreu uma queda aqui, tá? Aqui é a força de atrito cinético. Por isso que tem que ter o freio ABS, porque o freio ABS ele tem mais funcionalidade, porque não vai acontecer isso. No freio ABS, o que acontece? É isso aqui, ó. A mesma coisa, ele aplica, aí quando ele atinge, ele cai para cá. Só que aí, quando o sistema ABS, a roda parou, mas ele tem um sistema que ela destrava de novo. Então ele volta a girar em determinados impulsos. Então ela faz isso aqui de novo. Cresce. Só que toda vez que ela atingir esse ponto aqui, novamente ela vai cair para cá. E assim vai continuar até o carro parar. Ela vai ficar sofrendo esses impulsos. É mais ou menos assim que funciona o freio ABS. Tá? Então vejam que diferente daqui, que ficou constante, aqui ela continua, ela aumenta, depois ela cai, ela aumenta de novo. Aqui não, aqui ela permanece constante. Então não desliza mais a roda. Ela freia, quando ela vai travar, ela libera de novo, e aí você tem um atrito maior. Consequentemente, o carro para mais rápido, porque quanto maior a força de atrito, maior a desaceleração e, consequentemente, a velocidade diminui mais rapidamente. Então, o item correto aí é o item
A. Outra questão, a de 2013. Essa já é mais nova, 2013. Diz assim, olha, uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma superfície. Tá. Força de atrito em si, já até falou disso aqui, né? Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta, em linha reta, será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto? Tá aí, gostei dessa questão aqui. Eu vou fazer um desenho aqui para facilitar. Digamos que essa aqui seja a rampa, olha. Tá? É a rampa que a pessoa vai subir. Bom, a pessoa está bem aqui. O que acontece? Para eu andar, eu já expliquei para vocês, olha, quando eu estou caminhando, eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente. Essa troca, esse princípio da ação e reação só é possível devido ao atrito. Bom, a pessoa está subindo, né? Então, daqui, olha, o sentido do movimento dela é esse, ou seja, é o sentido paralelo ao plano inclinado. Ela está subindo. Mas, o que acontece aqui no pé dela? Para ela andar, ela empurra, vou chamar aqui, uma força F, a rampa, o piso da rampa para trás. E, consequentemente, o piso da rampa empurra ela para frente. A força que faz ela subir é exatamente essa. E que força é essa? É a minha força de atrito. É a força de reação à força que eu estou aplicando sobre a superfície. Essa força, ela é paralela também ao plano, porque eu estou empurrando o plano, a superfície para trás, e a superfície me empurra para frente. Veja, eu estou subindo, mas eu estou empurrando a rampa para trás. Quando eu ando, para eu andar para frente, eu tenho que empurrar o chão para trás. Então, quando eu estou subindo a rampa, eu empurro a rampa para trás e a rampa me empurra para frente, que é exatamente através da força de atrito. Então, qual é o sentido da força e a direção da força de atrito? Ela vai subir da força de atrito numa direção paralela, tá aqui, ó, na mesma direção ao plano e no sentido do movimento da pessoa. A pessoa não está subindo, está empurrando o chão para trás, então o chão empurra ela para frente. Veja que a gente aprendeu que sempre a força de atrito é no sentido contrário ao movimento. Nesta situação aqui, eu estou com uma tendência de movimento. Eu estou empurrando o chão para trás e o chão me empurra para frente. E essa força que ele me empurra para frente é exatamente a força de atrito. Então, ele é paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. Tá? No mesmo sentido do movimento da pessoa, ou seja, subindo a rampa. O item correto é o item C. Tá bom? Questão de número 3. Essa tá bonita também. Vamos lá. Quanto tempo? 2 minutos? Dá para fazer ainda essa aqui em 2 minutos. Ó. Para entender o movimento dos corpos, olha o Galileu aqui de novo. Esse Galileu era fera. Galileu discutiu, questão de 2014, tá? Também do Enem. O movimento de uma esfera de metal em 2 planos inclinados sem atrito e com a possibilidade de se alterarem os ângulos de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre atinge no plano descendente, no máximo, nível igual àquele que foi abandonado.
Isso aí nós já vimos na aula passada, é exatamente aquele da conservação da energia. Ela vai descer e vai subir, se não tiver atrito, na mesma, no máximo, é aquela que nós falamos da montanha-russa, né? Mas não é o que nós vamos utilizar aqui, tá? Ele quer saber o seguinte: se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera, o que vai acontecer com a esfera? Eu não tenho espaço aqui para eu fazer o desenho, mas eu vou fazer. Fazer aqui, não deixar espaço aqui para mim. Vou fazer o desenho aqui de novo, ó. O que vai acontecer, está aqui a esfera, só que aqui, neste caso aqui, havia um ângulo. Ó. Esse ângulo aqui agora, ele está dizendo que é zero. Ele vai vir aqui, ó, na horizontal. O ângulo aqui não tem. Então a esfera vem, desce, quando chegar aqui, ela vai na horizontal. É isso que a gente tem que entender no problema. O ângulo zero significa que essa segunda parte aí da rampa, ela ficou na horizontal. A esfera veio, e por que ela está descendo? Ela está descendo porque tem uma força puxando ela para baixo, que essa é a força, é uma componente de uma força peso, porque essa força peso aqui, ela está na vertical, mas ela tem uma componente tangencial, que eu vou chamar aqui de PY ou PX, tanto faz, e tem uma componente para cá, que é a PX. A componente que está provocando esse movimento é P seno θ, que não vai nos interessar agora isso, tá? Mas o que vai nos interessar é que ela vai chegar aqui embaixo com uma certa velocidade, com uma certa energia. E quando ela chegar aqui embaixo, vai continuar agindo o peso nela, só que agora só tem o peso e a reação normal. Não tem mais força na direção do movimento. Nós fizemos uma questão igualzinha a essa ainda há pouco. Não tem mais força. Se não tem mais força, ou seja, a força resultante é zero, força resultante zero, força resultante zero. Aí você vai lembrar lá do primeiro princípio, primeira lei de Newton, o princípio da inércia. Todo corpo tende a manter o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme se nenhuma força agir sobre ele, ou seja, se a resultante for zero. É o caso quando ele entra na horizontal, não tem mais força na direção do movimento. As forças que tem se anulam, que é as forças de peso e a força de reação normal. Na direção do movimento, a força resultante é zero. Se não tem força, ele vai tender a ficar do jeito que ele estava. E qual é o jeito que ele estava? Com a velocidade que ele chegou lá embaixo. Então ele vai continuar com aquela velocidade constante, movimento uniforme, aceleração zero. Então, qual é o item correto? Item A, manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo. Que bom para a gente lembrar de impulso. Impulso é igual a força aplicada vezes o intervalo de tempo. Tem força na direção do movimento? Acabei de dizer que não. Na horizontal não tem. Enquanto ela estava caindo, tinha uma força na direção do movimento. Na horizontal não tem atrito. Ele disse que era para desconsiderar atrito. Então, essa força aqui é zero. Se é zero, significa que o impulso é zero. Não tem impulso, não tem variação de velocidade, não tem aceleração. Então, ela manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será zero. De saída, lá, aí nós já temos a alternativa correta, que é a alternativa A. Tá? A é a nossa alternativa correta. Zerou o nosso tempo? Que pena, estava tão bom, tem um bocado aqui para a gente fazer, mas eu quero que vocês tentem fazer esses problemas em casa. Na nossa próxima aula, nós vamos fazer mais exercícios. Espero que vocês tenham conseguido atentar, observar como é que vem, treinar. Treinar é o que a gente precisa, tá? E olha, uma mensagem aqui para vocês. Tem gente que assiste as nossas aulas ao vivo, assim, vamos dizer, como é que chama? É ao vivo, né? Nesse horário agora, são 4 e pouco, você está assistindo agora, nessa quarta-feira. Tem gente que vai assistir daqui a pouco, quando chegar do trabalho. Tem gente que vai assistir depois do jogo. Hoje vai jogar Botafogo e LDU. Vou falar nisso, hoje o Botafogo ganha, lá nas alturas. Tem gente que vai assistir só amanhã, ou tem gente que vai deixar para o fim de semana, mas você vai ter que assistir. Vá lá no Classroom, observe tudinho e treine, vamos treinar.
O desafio ele veio com força total. Nós já estamos com mais de... Quantos alunos nós temos? Eu sei que até umas 2 semanas atrás a gente já tinha mais de 7 mil. Depois vocês me passam essa informação. São mais de 7 mil alunos já inscritos no nosso curso. Então, assisto. É zero, é gratuito, não paga nada. Professores com muita experiência, com muita experiência. Eu não vou nem dizer quantos anos eu tenho de experiência nisso, mas eu garanto para vocês que eu já estou quase chegando nos 40 anos de experiência de sala de aula. É muito tempo ensinando e dando aula, né? A mesma coisa vale para os demais professores, professores que têm muita experiência, professores que já foram alunos nossos e que só querem uma coisa, fazer o bem, fazer com que a gente continue nessa revolução silenciosa de transformar o mundo através da educação. Nós queremos que você que está aí se preparando para o Enem, você faça um curso superior, seja o curso que você quiser, que você seja aprovado num concurso. O desafio ele existe para isso, para realizar sonhos. E aqui não precisa pagar, é totalmente gratuito. Você só precisa aproveitar a oportunidade. Desafio. Grande abraço.